para a gente conversar um pouquinho sobre o Reiki, especificamente sobre o sistema de Reiki Usui e Shiryo-shu. Eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, para que vocês consigam entender como o Reiki pode transformar a vida de uma pessoa e fazê-la se sentir muito melhor, independente do que tinha acontecido. Também quero contar para vocês um pouquinho do resumo dos níveis de Reiki do sistema Usui e Shiryo-shu. Então agora eu vou contar um pouquinho da minha história, do porquê que eu acredito no Reiki. Só que eu não vou contar essa história para que vocês tenham pena de mim, bem pelo contrário, é para que vocês consigam também visualizar na prática de vocês aonde vocês podem aplicar o Reiki dentro da sua história de vida, dentro da sua realidade de vida. Eu conheci o Reiki há muito tempo atrás, mas sem saber o que era o Reiki de verdade. Minha mãe conheceu umas pessoas que ensinaram a ela e entregaram um livro a ela que tinha métodos para imposição das mãos. Então, toda vez que eu estava doente, quando eu tinha uma gripe, quando eu tinha um machucado, ela ia lá na minha cama e aplicava o Reiki em cima de mim. E isso fazia com que eu ficasse mais calma, isso fazia com que eu melhorasse mais rápido também. Com o passar dos anos, ela foi sempre aplicando em mim. Aos meus 16 anos, eu sofri um acidente muito grave com a minha família, como que a gente teve um acidente de carro. E isso me deixou muito traumatizada. Eu passei uma adolescência um pouco revoltada com tudo aquilo que tinha acontecido. Então eu fui buscar métodos para conseguir entender o que o universo queria dizer com aquilo que tinha acontecido. E foi então que em 2007 eu descobri o Reiki Usui com minha primeira professora de Reiki. Ali eu aprendi no nível 1 como me auto-aplicar. E logo após o meu acidente, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma sequela pós-acidente, onde eu machuquei minha perna. E eu comecei a fazer então a auto-aplicação nessa minha perna machucada, onde aliviava um monte as minhas dores. No segundo nível, eu aprendi a lidar com as minhas emoções e com os meus pensamentos. E isso me ajudou a diminuir os pesadelos que eu tinha em relação a esse acidente. Diminuiu os meus medos, minha ansiedade, consegui ficar mais calma e mais tranquila. No terceiro nível, eu aprendi a aplicação à distância. Foi então que eu comecei a fazer a aplicação do meu momento presente para o meu passado, para aquele momento do acidente. E eu me imaginava com toda essa energia Reiki em volta de mim, como se fosse um campo de proteção. E bem, eu não sei se vocês acreditam no efeito borboleta, mas eu acredito. Então eu imagino que este foi um dos motivos que me fez ser completamente protegida naquele dia do acidente. E que no momento do acidente eu não sofri sequela nenhuma. Eu tive sequelas pós-acidente. Então neste momento eu fui completamente protegida. Não tem como as pessoas dizerem como a gente tenha saído alguém salvo daquele acidente. Então eu acredito no Reiki por causa disso, por tudo que ele me ajudou na minha história e que eu acredito nisso e comecei a estudar cada vez mais. Foi então que eu conheci o meu segundo professor de Reiki, levei adiante esses estudos, fiz 2 vezes o mestrado de Reiki e conheci também a minha terceira professora de Reiki. Foi então que eu decidi, bem, agora eu tenho que passar adiante tudo aquilo que eu aprendi e um pouquinho da minha história. Espero que essa história sirva para lidar com você também, que você consiga transformar e transmutar tudo aquilo que tem acontecido. Então eu contei um pouquinho da minha história, porque quando eu comecei a desenvolver o mestrado, eu comecei a perceber que o bem maior que eu poderia fazer para as outras pessoas não era todo o conhecimento, toda a sabedoria que eu tinha, mas o bem maior que eu poderia fazer para os outros é mostrar um pouco da minha caminhada, da minha trajetória de vida, do quanto eu consegui desenvolver isso, para que cada pessoa pudesse pensar, refletir e descobrir qual é a sua trajetória de vida e o que o Reiki pode auxiliar ela dentro dessa trajetória. Então eu vou fazer um pedido para todos os reikianos
aprende então a ampliar este campo de energia, buscando a energia do universo. Lembra que antes eu contei a minha história, onde a minha mãe fazia a imposição das mãos? Lá naquele tempo ela não era reikiana, ela apenas doava o seu campo de energia para mim. O reikiano, ele não faz isso, ele busca essa energia rei do universo. Ele é um canal de energia que passa dele para outra pessoa. Então, em primeiro lugar, todo reikiano ele tem que estar 100% no seu campo de energia para passar energia para outra pessoa. Ele é apenas um canal de energia. De energização reiki é conhecido há milhares de anos. Um dos seus maiores divulgadores foi Jesus. Ele colocava suas mãos sobre as pessoas e ajudava a curá-las. Outro estudioso do método de energização que ajudou a divulgar muito e difundir muito essa energia foi o Sr. Mikao Usui. Ele estudou vários mantras e yantras e ideogramas para desenvolver uma técnica de energização. Ele teve muitas meditações, muitos estudos e junto dos seus discípulos ele conseguiu desenvolver um método onde teve vários níveis para aprendizado para as pessoas leigas, aquelas que não tinham conhecimento nenhum sobre cura energética. Assim foi desenvolvido o sistema Reiki Usui Hishi Yoshu. No nível 1 vocês vão aprender mais sobre toda essa história do Reiki e como isso aconteceu. O sistema de Reiki Usui Hishi Yoshu é subdividido em 3 níveis, onde tem as iniciações, sendo que o terceiro nível é subdividido em 3A e 3B. Então vamos conhecer um pouquinho mais. O primeiro nível é o despertar. Nesse nível é feito muita limpeza energética em todos os campos de força da pessoa, para que ela seja toda purificada. É colocado neste nível o primeiro símbolo do Reiki Usui. Ela aprende técnicas de relaxamento, proteção, limpeza energética e energização. Aprende também os ideogramas, os mantras, os yantras, os princípios e a ética do Reiki. Ela também aprende a oração do reikiano. O autotratamento é muito enfatizado no primeiro nível de Reiki. Também a energização dos seus alimentos e bebidas. O segundo nível é um momento de transformação, onde nós vamos estar revendo todos os conhecimentos que nós aprendemos no primeiro nível do Reiki Usui. A história do Reiki, o estudo dos chakras, a cromoterapia, como fazer a proteção, quais são os ideogramas. Neste momento, a pessoa também vai estar recebendo mais 2 símbolos de Reiki, então formando 3 símbolos de Reiki no segundo nível. Ela vai estar aprendendo, então, a fazer limpeza energética, o tratamento emocional, mental e dos sistemas nervoso e dos tratamentos à distância, para ela mesma, mas também para outras pessoas, outros seres. Este é o momento para começar o tratamento em outras pessoas. No nível 2, você também aprende a como fazer caderno de energização de realizações dos seus desejos. Terceiro nível, que é o 3A, você aprende mais um símbolo de Reiki, totalizando então 4 símbolos de Reiki. Você aprende também o que significa cada símbolo e aonde você pode fazer a aplicação. Aprende o escaneamento Bionsen, as técnicas como técnica do substituto, técnica da foto, técnica da caixinha de energização, as cirurgias energéticas conhecidas como LEP, a mandala de cristais e outras ferramentas.
Você também aprende a como fazer a aplicação em animais, plantas e no planeta. O 3B é considerado o nível de mestrado de Reiki Usui. No 3B a gente aprende mais 3 símbolos de Reiki, totalizando então 7 símbolos de Reiki. Os seus significados, como fazer uma iniciação, como dar aula, como montar a sala, como energizar alimentos para preparar o ambiente, tudo é ensinado no mestrado. Energia vital extraída do universo. É natural que se tenha sucesso, pensamentos positivos em momentos cansativos, dia após dia, luta e sacrifício. Energia vital extraída do universo. É natural que se tenha sucesso, pensamentos positivos em momentos cansativos, dia após dia. De dentro pra fora, de fora pra dentro, passado, presente, futuro, num só momento, ter o conhecimento, sabedoria, saber usar a dosagem certa no dia a dia. Surge a insegurança e a incerteza, fico mais tranquilo quando estou na natureza. É natural, energia vital e calma, fortalece a mente, enriquece a alma. Em momentos cansativos, na rotina da correria, transforma o meu cansaço em alegria. Paz é uma palavra que há muito tempo é falada, as pessoas se expressam, mas tem que ser conquistada. A vitória, só quem conhece entende quando está prestes a perder. Você se surpreende sempre superando obstáculos e dificuldades em meio ao hedonismo e a necessidade. Quem se liberta, quem não tem maldade, não morrerá um dia, viverá uma eternidade. Simplicidade é não ser artificial, seja você mesmo, não seja mais igual, não dê o braço a torcer. O próximo escravo da moda pode ser você. Momento reflexivo, aula de filosofia, pense nisso pra não sabotarem a sua energia vital extraída do universo. É natural que se tenha sucesso, pensamentos positivos em momentos cansativos, dia após dia, luta e sacrifício. Energia vital extraída do universo. É natural que se tenha sucesso, pensamentos positivos em momentos cansativos, dia após dia. Seguindo a linha da vida, profecias e instintos, fazendo o que o coração mandar é desafio. Sempre consciente, conquistando espaço. Pensamentos são eternos, então o meu eu faço. Luxo é coisa fútil, não preciso disso. De busão, vou à praia, sem compromisso. Banho de cachoeira, revigora minha alma. Felicidade vem à tona, acende a minha áurea. A ira de um homem é como a de um dragão. Cospe fogo pelos olhos, faz justiça com as próprias mãos. Ninguém sabe o que ele pensa. Não julgue as pessoas pela aparência. Tenta perceber que o amor sempre vai ser a fonte que vai alimentar você. Quero que a paz invada meu coração, sem desigualdade e ilusão. Tem que valorizar, pare pra pensar na vida que passa, cuide dela, pois é uma joia rara. A amizade cultivada tem que ser valorizada, para que um dia não seja arrebentada. Pensamentos positivos relatando a realidade, sempre uma ferida, um obstáculo ultrapasse. É natural o que falo, expõe o pensamento.